Meninos e meninas do sexto ano, atenção para correção, né, da atividade da semana 3, bem tranquila, né? Então veja bem, na questão 1, escreva os conjuntos divisores dos números abaixo. Escrever que número consegue fazer uma divisão exata. Por exemplo, o 1, eu consigo dividir o 1 por quem? Só por ele mesmo. O 2 por 1 e 2. 3, 1 e 3. O 4, 1, 2 e 4. O 5, 1 e 5. O 6, 1, 2, 3 e 6. O 7, 1 e 7. O 8, 1, 2, 4 e 8. O 9, 1, 3 e 9. O 10, 1, 2, 5 e 10. O 11, 1 e 11. E o 13, 1 e 13 mesmo, né? Agora para a próxima. Então vamos lá para o próximo exercício. Questão 2. Observe o conjunto de divisores dos números dados na atividade anterior, depois responda as questões propostas. Letra A. Quais desses números têm apenas 2 divisores naturais? No caso, eu vou lá e vou pegar, né? O 2, o 3, o 5, o 7, 11 e 13. Todos eles são divisíveis só por 1 e por ele mesmo. Letra B. Quais têm mais de 2 divisores naturais? No caso, seria o 4, o 6, o 8, o 10 e o 9, né? Letra C. Quantos divisores naturais tem o número 1? Aí, se eu observar lá, apenas 1. É ele mesmo, né? Então, está respondida a questão 2. Questão 3. Veja bem, de acordo com as informações sobre números primos e números compostos, o que você pode concluir em relação ao número 1? Escreva sua resposta. Ele é um número primo, ele só é divisível por 1, né? Então, assim, para ser bem exato, vamos dizer assim, né? Bem mais claro, o objetivo, ele é um número primo, tá? Questão 4. Existem números naturais que é primo e par ao mesmo tempo? Se existe, qual é esse número? Nesse caso, qual que é um número que é par e é primo ao mesmo tempo? É apenas o número 2, né? Se a gente observar lá, ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, isso é considerado um número primo, tá? Na questão número 5, veja bem, é correto afirmar que todo número ímpar é primo? Justifique sua resposta dando 3 exemplos que a comprovem. Nesse caso, não. Por quê? Veja bem, o 15 não é primo? E ele não é ímpar, perdão? 15 é ímpar e ele é divisível por 1, por 3, por 5 e 15. Então, nesse caso, ele não é um número primo. O 9 também não é número primo, mas ele é ímpar. 1, 3 e 9 são os divisores. O 21 também é um número ímpar e não é um número primo. Nesse caso, 1, 3, 7 e o 21 vão formar os divisores do 21, né? Então, está concluída a quinta também. Sexta questão. Veja bem. Sendo os números 10, 12, 14, 16, 18 e 20 divisíveis por 2. Pense em outros números de 2 e responda, né? Múltiplos de 2, perdão, e responda. Você consegue dizer se um número é divisível por 2 olhando apenas para a casa das unidades? Por quê? A resposta é sim, porque quando eu olho para a casa da unidade, se for par é divisível por 2, se for ímpar não é. Então é essa a resposta que a gente precisava, né? Agora para o número 7. Vamos lá para a questão número 7. Veja bem. Mas será que esse tipo de regularidade na casa das unidades acontece para divisibilidade por outros números?
Acontece também com o 5, tá? Beleza? Então, se a gente olhar lá na matéria, isso aí depende da matéria, da gente estudar a matéria, tá? Para a questão 8. Para o 5, eu sei que isso é válido. Ela já está respondendo a questão 7, né? Agora eu quero que você mostre que consegue estabelecer um critério para descobrir os números que podem ser divididos por 5. É só ir lá na matéria que eu passei para vocês, os critérios da divisibilidade, e olhar lá que o 5 só é divisível por 5 os números terminados em 0 e 5. Então eu estou olhando para a unidade do número, tá? A questão número 9. Eu analisei os múltiplos de 3 e não encontrei nenhuma regularidade na casa das unidades, mas vejo que eu observei os números 30, 33 e 36. No caso do 30, se eu somar 3 mais 0, vai dar 3. E que seja divisível... E que é divisível por 3. Perdão, porque está dando sombra aqui. No caso do 33, se eu somar 3 mais 3 dá 6, que também é divisível por 3. No caso do 36, se eu somar 3 com 6 dá 9, que também é divisível por 3. Será que posso concluir isso para todos os números que são divisíveis por 3? Ou seja, que a soma dos algarismos também será divisível por 3? Nesse caso, gente, a gente vai lá na nossa matéria, lá nos critérios de divisibilidade e vai observar que isso é verdade. Todo número, quando eu somar eles e encontrar o resultado, né? 3, 6 ou 9, ele vai ser divisível por 3, tá? Isso aí tá na matéria, a gente tem que estudar para saber, ok? Questão 10. Você consegue explicar passo a passo como fazer para decidir se um número é divisível por 3 e por 2 e por 5? Nesse caso específico, o que você vai fazer? Você vai lá na matéria, vai pegar aquelas situações lá e vai escrever para mim, né? Aí vai ser a resposta. Essa eu não copiei aqui não, porque vai ficar muito grande aqui e não vai caber. Então são aqueles três critérios, tá? Do 3, do 2 e do 5. A questão 11, né? É para construir, então, um fluxograma capaz de concluir se um número é divisível por 6. Qual que é o critério da divisibilidade por 6? Ele tem que ser divisível ao mesmo tempo por 2 e por 3. Então, como que você vai fazer? Você vai montar um fluxograma. Eu montei um bem simples, olha só. Escolha o número. Primeira situação, ele é divisível por 2? Se ele for par, ele vai ser divisível, eu continuo. Se ele for ímpar, então ele já não é divisível por 6, tá? Então, beleza, se ele for par, eu continuo. Ele é divisível por 3, aí você vai usar o critério de divisibilidade por 3, né? Se caso negativo, ele não é divisível por 6. Se caso positivo aqui e aqui, sim, ele é divisível por 6, tá? Então é esse o fluxograma que eu gostaria que você fizesse, bem simples, bem tranquilo, ok? Até a próxima aula, estudem bastante.